as mentiras que você está comprando para não mudar, para não transformar a sua vida, a sua realidade? Papo Quântico da Gigi, de segunda a sexta, às 8h08 da manhã. Cá estou eu, um pouquinho atrasada, mas cheguei. Meus amores, vamos falar sobre isso hoje? Sobre essas mentiras, pequenas mentiras, mentiras grandiosas, todas as mentiras que nós estamos comprando para não nos ver, não perceber o que realmente está acontecendo com a gente. Vamos falar disso hoje, desenvolver esse assunto aqui, com total permissão, né? De sermos nós mesmos, de sermos violentamente, grandemente verdadeiros conosco mesmos. Sabe aquelas coisas que você só admite para você mesmo? Só aquelas coisas que você se permite olhar para você mesmo no silêncio do seu interior. Você não precisa contar para ninguém, mas começa a refletir aí o quanto que a gente está mentindo para a gente mesmo. E aí, quando a gente mente pra gente mesmo, fica mais fácil, entre aspas, fica mais fácil mentir para o outro. E o outro, como ele é um espelho, ele acaba refletindo essa mentira. Ai, esse papo é longo, viu? Mas olha, o que acontece? A gente compra um monte de mentira a nosso respeito. Como existe lá no fundo, hoje eu vou cascar na chinelada, viu? Como existe muita fraqueza. A gente tem coisas que a gente olha no nosso dia a dia, que a gente está vendo que precisa, já tem consciência que seria mais interessante mudar, transformar. Mas a gente não quer a fraqueza, a gente não quer passar o perrengue de mudar aquilo, porque toda mudança, quanto mais profunda, mais grandiosa ela é, mais perrengue você vai passar, natural, né? Porque você vai mudar, vai ter que mudar um monte de coisa do lugar. O que você não está querendo mudar do lugar? O que você quer manter na sua realidade? Que você não quer mudar e que você, por conta disso, não quer transformar um aspecto, vários aspectos do seu comportamento, da sua forma de ser, o que você está abraçando no seu dia a dia, o quanto que você está mentindo para você. Dizendo para as pessoas, sabe aquela história? Vou falar umas coisas aqui meio óbvias, mas vou falar. Você pega uma pessoa que está assim, muito fora do peso, muito mesmo. Aí, assim, tá à beira da obesidade, ou já chegou nela. E aí você tá conversando com a pessoa e a pessoa vira e fala assim, não, mas eu não sei como que eu engordo, porque eu não tudo que eu como é tão saudável, eu não faço nada na minha alimentação assim pra estar do jeito que eu tô. Ai, meu pai. E aquele bolo escondido, aquele monte de coisa que a pessoa come, aquelas barras de chocolate inteira, né, que ela come, que ela vem comendo ao longo dos anos, e ela não quer olhar para isso, ela não quer mudar isso. Gente, é o que eu mais vejo, e é o que eu mais olho para mim mesma, nas pequenas coisas, nas grandes coisas que eu vejo, e falo assim, qual que é o ganho, Giselda? Por que você não está querendo mudar aqui? Qual que é o ganho? Qual que é a migalha que você está recebendo? O que você está trocando? O que você está substituindo? Né? Então, muitas vezes, estou falando da alimentação, mas podia ser qualquer coisa. Relacionamentos abusivos, sexo, um monte de coisas, né? Por exemplo, a pessoa que tá viciada em compras, por exemplo, sempre tem um vazio, sempre tem um buraco dentro do peito. Gente, nós todos fazemos tudo isso a partir do espaço da nossa carência afetiva. E aí você começa a ir lá atrás, naquela época que você estava lá no berço. Ah, Giselda, eu não consigo ir lá, não. Claro que consegue. Com um bom terapeuta, você não precisa de hipnose, não. Né? Ou então você fazer uma reflexão mais profunda. Medita um pouquinho, 15 minutinhos de manhã, 15 minutinhos à noite.
15 minutos, assim, dá aquela desligada e começa a perguntar, né? Mais consciência sobre isso, mais clareza. Corpo, universo, me mostra onde que tá aonde que eu me senti abandonado, aonde que doeu na minha alma, aonde que a minha mãe, o meu pai, não sei, um irmão, uma situação com um colega, mas normalmente foi lá no berço, na barriguinha da mamãe, né? Onde eu acessei esse vazio, me senti abandonado, não me sentia olhado, não me sentia amado. E aí esse buraco, esse vazio emocional, ele começa a crescer. E ele germina, ele começa a crescer e dar frutos. E a partir daquele espaço, daquela energia, daquela inconsciência, você começa a criar outros e os frutos vão dando a partir sempre, gente. Questão emocional. Os nossos vazios, que não são poucos, são muitos, muitos, muitos vazios mesmo. Quantos vazios você está tentando tampar, preencher com a falta, com a comida, com sexo desenfreado, pornografia, com as suas mentiras, com a droga, com o álcool, né? Então, quanto que nós estamos mentindo para nós mesmos, para o outro também, acreditando que a gente não, é infantil, né? Eu falo assim, que é um perfil, é a nossa criança lá dentro, interior, né? Essa personagem que está vivendo a vida por nós, que a gente não consegue tirá-la de cena e falar com ela, stop, agora quem vai assumir aqui sou eu, sou eu a pessoa, o adulto, eu sou adulta agora. Começa falando assim, porque no início você não vai acreditar muito não, mas você vai ver que o universo vai te ajudando a assumir a vida num espaço de estar adulto. O universo me mostra o caminho, você não precisa saber. Quase ninguém sabe ser adulto aqui. E essa realidade, ela cultiva o mimimi, né? Cultiva toda esse infantilismo. Os adultos hoje estão extremamente infantilizados. A América Latina nem se fala, né? Aquela novela mexicana de quinta que você assiste, que fica te imbecilizando, né? Te infantilizando e você achando... Bom, é uma escolha. Você pode assistir, mas você vai ter várias sequelas. Então, nós estamos hoje no Brasil sequelados por todos os plim-plins, por todas as novelas mexicanas, né? Todas as narrativas infantilizadoras, manipuladoras. Hoje eu tô cascando, eu já tô entrando com a chinelada total. Hoje eu tô no puxão de orelha total. Resolvi que tô muito amena. Tô precisando dar uns chacoalhão no povo aí para ver se nós acordamos, né? Que eu falo para mim também. Deixa eu molhar a palavra aqui. Hoje, gente, eu estou falando, o nosso assunto é sobre as mentiras que nós contamos para nós mesmos. E, consequentemente, contamos para os outros, para o mundo, né? O quanto que a gente não quer se ver. O quanto que a gente não quer se transformar. E a gente vai colocando mentira em cima de mentira. E toda a narrativa que nós contamos para nós mesmos, para justificar aquilo que nós não queremos trabalhar. Aquilo que nós não queremos pegar firme. Por quê? Porque vai exigir de nós comprometimento. Vai doer? Vai. Você deixar o vício de comer açúcar, doce,
e outras substâncias, de beber, tomar muito álcool, beber bebida alcoólica, consumir drogas das mais diversas possíveis, que estão totalmente à vontade, né? Então, assim, tá ao alcance da mão. E a criança não quer resistir, não quer mudar. A criança, ela se mantém. Ela faz escondidinho. Olha o tanto que você tá fazendo escondidinho, achando que ninguém tá vendo. Sabe aquela coisa quando você tem uma criança? É tão gostoso, é divertido. Quando é criança mesmo. Mas você já vai vendo o comportamento, né? E a criança, às vezes, dentro de casa, ela tá querendo fazer alguma coisa, ou querer comer alguma coisa, ela quer enfiar o dedo no bolo, sei lá, ela dá um jeito de entrar escondidinho, né? Mamãe foi lá dentro tomar um banho, fazer alguma coisa, aí ela vai lá na mesa, vai roubar o docinho, vai... Ela acredita, e aí ela aparece com a boca toda lambuzada. Sabe? Eu acho tão bonitinho. Vai lá, mete a boca no bolo, né, que tava em cima da mesa, que a mamãe deixou esfriando lá para poder resolver outras coisas, e quando ela volta, a criança tá com a boca toda lambuzada. E ela, na inocência dela, ela acredita que a mãe dela não vai descobrir, que na cabecinha dela ela fala, eu vou fazer escondido. E o escondido na vida adulta, a criança continua comendo bolo escondido. Ela continua fazendo o que ela está fazendo, só que ela mente para ela mesma, mente para todo mundo, porque cada vez que ela vai fazer, ela fala assim, ah, é só essa vez, ah, só um pouquinho, entende? E aí, nós vamos perdendo a possibilidade de entrar para a vida adulta, que muitas vezes nós temos pessoas ao nosso lado que estão dispostas a nos dar as mãos. Ser contribuição, né? Ser uma contribuição. E aí, a hora que a gente consegue acessar coisas que são mais interessantes, nós as perdemos. Sonhos que você muitas vezes não acessou, não conseguiu construir, e você de repente começa a acessar isso, só que a criança chega, porque a criança ela não tem maturidade para administrar a sua vida pessoal, porque a sua vida agora é de adulto, pelo menos deveria ser, né? E aí o que a gente faz? A gente não tem consciência. Estou fazendo essa live aqui para trazer essa consciência, que tem essa criança toda lambuzada de bolo, com a cara toda lambuzadinha de bolo, achando que ninguém vai descobrir que ela meteu a boca no bolo, que ela roubou um pedaço de bolo lá na mesa. Porque a mamãe falou assim, olha, agora não pode comer bolo agora. Vão esperar a hora do lanche, que o bolo ainda tá quente. Entendeu? Eu sei o quanto que era difícil, a minha mãe fazia muito bolo, sabe? Mas aqueles bolos assim de café. Mas minha mãe fazia, adorava. Minha mãe, que até enquanto ela deu conta na vida dela, né? Se ela não podia bater, ela pedia pro meu irmão bater para ela o bolo, e ela fazia o bolo. O bolo da minha mãe, ninguém fazia igual. O bolo da minha mãe, bolo normal, né? De lanche. Mas, gente, o que é aquilo? Que capricho, que bolo fofinho, delicioso. Nunca mais larguei. Nossa, padaria, comprar bolo. Nem eu olho os bolos e eu já hoje não como mais. Mas me permitiria comer um bolo, uma fatia de bolo da minha mãe, né? Se eu encontrasse um bolo igual. Não tem. E era duro, não era fácil não, vocês acham que era fácil? Me conta aí o quanto que você tá mentindo pra você mesmo. Vamos fazer o termômetro da mentira hoje. Mas da mentira, gente, vamos sair do espaço de que nós somos, ninguém tá condenando ninguém aqui. Nós estamos de uma forma leve e divertida, trazendo à tona as nossas mentiras. O tanto que a gente tá comprando um monte de mentira para poder se safar de ter que ter controle emocional, de não ter que ir lá e avançar e pegar um pedaço escondido, esperar a hora, ou então entender que não é para comer mais alguma coisa, fazer alguma coisa, que não é mais para... Eu não tenho controle sobre o álcool, eu não bebo mais, porque eu não consigo ficar só naquele primeiro copo, no segundo, com dois, uma long neck,
Não consigo, eu tenho que tomar 20 até cair duro. É a pornografia, o sexo, aquele frisson, aquela coisa desenfreada. É o consumo da droga, seja ela qualquer uma que seja. Vamos parar de mentir pra gente mesmo. Vamos parar de ir lá na mesa e se lambuzar todo e depois virar pra todo mundo e falar que não comeu o bolo. Entendeu? E isso todos nós fazemos em algum nível, uns mais, outros menos, né? E o quanto que a gente não está disposto a ser verdadeiro e comprar, se comprometer com aquela mudança, passar a abstinência, a síndrome da abstinência do açúcar, do carboidrato, sei lá, cada um com a sua forma de ver, né? A criar, porque a gente vai criando negociações internas. Não, eu vou fazer isso só assim. Não, aqui, ó. Aqui, ó, o nariz, ó, as entidades, ó, todo mundo afasta. A gente vai negociando para doer menos. Porque nós estamos muito infantilizados. Muito. Né? E a gente vive numa realidade, numa sociedade que adora cultivar o mimimi. Então a gente fica muito infantilizado. De 1 a 10, fala aí, ninguém fala, hoje dá aí de 1 a 10, ninguém precisa saber que mentiria, pode ser mentirinha mais boba do mundo. Coloca aí o tanto que você acha que você tá mentindo pra você mesmo. Põe o termômetro aí, ninguém vai fazer o termômetro da mentira, ninguém vai colocar nada. Gente, a gente tem uma necessidade tão grande de ser bem visto, de pertencer, de ser acolhido, e o tanto que às vezes a pessoa é viciada em ser super, ultra, mega, blaster power, legal com todo mundo, né? Ela tá travestida de muito legal, muito bom, muito bondoso, muito bondosa, aquela pessoa que cuida de todo mundo, que aquela coisa, aquela dedicação, aquele amor, aquele carinho, mas para compensar, gente, tem tudo é compensação. Aí você vai ver aonde que na vida dessa pessoa que ela tá tentando compensar, o que ela tá escondendo, o que ela tá abafando. Porque ela ser muito legal com os outros, muito boazinha, muito incrível, ela tá mascarando. Só que aquela lambuzada do bolo começa a aparecer demais. E aí a pessoa a criança acredita que ninguém vai desconfiar, vai saber que ela pegou um bolo escondido, foi lá na mesa e comeu o bolo. E isso todos nós temos em algum nível, né? Esse nível essa mentira interna. A gente pode escolher transformar ou não, mas a gente tem que entender o seguinte: quando essa criança está assumindo que a gente não está assumindo a vida adulta, quando essa criança está comendo bolo, se lambuzando e falando para todo mundo, só que você está adulto aqui agora, o seu corpo já está adulto, mas você está com comportamento, quem tá vivendo a sua vida, quem está comendo, quem está escolhendo é a criança. Aí ganha um brinquedo novo, fica louco. Como que era, gente? A criança carente. Aquela criança que desde o ventre materno, ela sofreu muita carência. Emocional, afetiva. Foi rejeitado, ou porque nós vivemos tudo. É uma simbiose profunda com a nossa mãe, com o nosso pai. Principalmente com a mãe, né? Dentro do corpo da mãe. E o tanto de coisa que essa criança ouviu, o quanto que ela muitas vezes se sentiu rejeitada, sei lá, um monte de coisa que aconteceu. Aí ela vem, quando ela nasce, aí ela é recebida da forma que esses pais, que essa família dão conta de recebê-la.
E muitas vezes essa estadia no ventre materno, essa primeira infância até pelo menos os 7 anos, foi muito dolorosa, foi muito carente. Essa criança não foi vista, não foi amada, não foi olhada, não foi valorizada. Acredite que uns 4, tá bom, né, Roseli? Ó, vão aí colocando pra mim, que depois que a hora que terminar, que o pessoal, pelo menos uns 2 ou 3 aí, coloca aí o termômetro da mentira pra mim, que depois eu vou falar. Aí eu vou falar. Se mais gente colocar, eu vou falar mais umas coisas bem legais aqui, tá? Deixa de ser bobo, ninguém aqui tá querendo. Gente, a gente é muito, muito infantil. Nossa, nós somos bobos demais da conta. A gente tá tão preocupado com o olho, com o julgamento do outro. Nossa! Acho que tem fases mais, outras menos. É isso mesmo. Então, o que acontece? A gente vai acreditando que é adulto e não percebe que quem tá tomando as decisões, quem tá tomando a frente da nossa vida é a criança mimizenta, lambuzada de bolo, que só quer comer bolo, que não quer comer outra coisa, que não quer entender que tem que comer outras coisas, que não pode entrar no mercado com a mamãe e escondido pegar um objeto que a mamãe não pode comprar ou não quer, ou não tá dando para comprar ou não vai dar aquilo para a criança, e a criança vai lá e toma, porque ela também cognitivamente ela não tá aprendendo certas coisas. E não adianta espancar e bater, conversar, tá faltando informação, tá faltando a mãe sair lá da rede social e, né, ficar com essa criança. Dá para ela nutrição afetiva, amorosa, entende? Atenção, presença. E aí, muitas vezes, essa criança não teve, nós não tivemos esse... A mãe cuidava muito, até mantinha a criança bem alimentada, né? Dava banho, mantinha a criança bem fisicamente, mas emocionalmente ela não tinha para dar, ela não tinha como trazer nutrição afetiva para aquela criança. E o que acontece? Agora, na vida adulta, ela tá com a cara toda lambuzada de bolo e achando que ninguém tá vendo que ela tá comendo bolo. Que ela tá... E é impressionante que quando é uma represa, aqui dentro é uma represa. Fica aquele vazio, aquela carência afetiva. A gente vai construindo formas e vai acessando, inventando, vai se adaptando para poder camuflar esse vazio, ao invés de olhar para ele, de cuidar dele, de uma forma que ele seja transformado, curado, preenchido de uma tal forma por nós mesmos, até que a gente possa assumir a vida adulta. Que a gente possa dizer para a criança, agora quem vai viver, quem vai tomar as minhas decisões, escolher o meu caminho sou eu, porque eu sou adulto. Eu sou adulta. Aqui é vida de gente adulta. Criança não administra dinheiro. Criança não administra dependência química. Criança não admite, não consegue administrar questão alimentar, por exemplo. Então, o que a gente está vendo hoje no mundo, em nós mesmos, obviamente, e no entorno, é essa infantilização, né? Essa forma, essa mentira, né? Que a gente cria, que a gente cultiva. Quanto que a gente está mentindo para nós mesmos e para os outros, né? Isso vai virando modus operandi e isso é muito triste porque as pessoas, às vezes as pessoas de mais valor que estão à nossa volta, que poderiam contribuir conosco, elas vão se afastando. Porque elas vão vendo que a criança está dominando totalmente
E a pessoa já virou uma tremenda de uma vítima, apontando. É muito infantil, gente. Pois é, entrei no mercado e a filha da dona estava a brincar com balões. Eu peguei num balão, a dona do mercado deu-me uma bronca, minha mãe não podia dar-me balão. Pois é. E isso vai deixando marcas. Deixa marcas profundas, né? E aí eu vejo no supermercado, às vezes, uma criança, é bem criancinha mesmo, ainda não tá com clareza das coisas, né? E ela estende a mão e ela quer levar. E a mãe briga e aí a criança sai gritando no mercado. Não que eu vejo criança sai gritando no mercado. Meu filho nunca fez. Não. Eu saí de casa só, nós vamos em tal lugar. Aí eu já dava só, é assim, assim, assado. Tá, nós vamos combinar assim, tá. E dava uma clareza de como que é a vida mesmo. E, não, né, e dizer para a criança naquele momento, ó, hoje nós vamos sair para fazer uma compra, você vai comigo. Mas é assim, 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 assim. Nós vamos combinar dessa forma, bacana. Você não precisa maltratar a criança, você não precisa tirar dela, dizer para ela que aquele desejo que ela vai ter, ou que ela tem, gente, frustração. As crianças hoje não têm frustração. Os pais entraram numa de que não, eu vou dar para meu filho tudo aquilo que eu não tive. E aí entope a criança, ela não tem frustração. Então a hora que recebe um não, aí o mundo vai cair. Nossa! E aí a gente fica assistindo isso é educação? E os adultos que estão aí, que nós já estamos começando a ver, né? Completamente despreparados. Não tô, hoje, sabe, eu tô sem papas na língua, tô falando porque nem sei se estou falando bem, se devo falar isso, mas isso não são coisas que a gente está presenciando no geral. São coisas que eu olho para mim também, né? Nas pequenas coisas eu olho e falo, opa. Então, assim, hoje o meu convite é você ser brutalmente verdadeiro com você e olhar para as mentiras que você está comprando sobre você mesmo, sobre situações que você não quer lidar com elas de forma adulta. Você não quer se curar. Aí você vai arrastar aquele buraco negro, aquele vazio no seu peito pro resto da vida. E você vai, dependendo das escolhas que você for fazendo para tampar esse buraco, você vai abreviar a sua vida. Você vai embora antes da hora. Porque o corpo não, né? Ele vai sofrer as consequências da alimentação inadequada, do consumo excessivo de álcool, do consumo de droga, de tudo que você está criando. A gente vê os jovens hoje, não só jovens, homens adultos, que postam na internet, a gente sabe. Gente, a pessoa, você tá assim, a pessoa tá na bomba, tomando um monte de porcaria. Né, tomando substâncias para poder ficar com aquela aparência que ele, no infantilismo daquele homem, daquela mulher, é aquilo que ele vai ser aceito, ele vai ser querido. Não importa se ele vai abreviar, tirar 20 anos da vida dele ou mais, da qualidade, da saúde, tudo, não importa. Mas ele quer ser visto. Tudo, aí ele não consegue ver, aquela pessoa não consegue ver que ele não foi visto lá atrás, ele não quer se curar lá na infância. Estou dando um exemplo que seja, né, em algum momento, normalmente está na infância, que não foi preenchido, não foi visto aquele buraco. Aí vai agora para eu ser aceito, para me ser, né, para ser aquela mulher poderosa, aquele homem poderoso. E eu inflo, né? Eu coloco um monte de esteroides, um monte de substância para o meu corpo
ficar volumoso, bonito, que, né, para atrair as pessoas e as pessoas acreditarem que eu sou a fortaleza, sou muito forte. Né? E aí você vai ver na vida pessoal, tem uma criança ali mandando em tudo. E essa é a forma uma das formas infantis que nós temos, né? De sermos aceitos, de preencher o nosso vazio. Então, o convite aqui não é você se sentir culpado, culpada, ou falar, ai, minha culpa, olha só quanta merda eu tô fazendo. Não! É olhar para você e começar a refletir e fazer escolhas. Você pode fazer escolha de continuar na mesma situação. Ah, vou levando isso aqui, tá tudo certo. Não tem problema. Mas você vai ser confrontado. Nós estamos caminhando num momento muito interessante, né? Em que toda a realidade está nos confrontando e vai nos confrontar cada vez mais. Tudo aquilo que a gente não quer ver, que a gente está afim, não, tudo bem e tal. Muitas vezes, eu não vou mudar isso, mas eu estou consciente disso. E eu estou fazendo escolhas. Escolhas adultas, de gente adulta, bacana, que tem mais consciência, que escolhe. Então, nós vamos ser confrontados de em inúmeros níveis. E já está sendo, né? E cada dia mais. Gigi, chega, doeu tanto de pessoas fazendo isso nas academias, se inspirando nessas mentiras que vendem, exatamente. Mas as crianças, né, querem imitar. Gente, você vê o comportamento infantilizado de toda uma civilização. Extremamente infantilizado. A pessoa comprando todas as mentiras. E podemos dizer que a grande maioria de nós todos, né? Eu me incluo em tudo isso. Nós estamos vivendo na maior, assim... é uma camuflagem, uma mentira gigantesca, né? E o que acontece quando a gente vive cultivando, que a gente cultiva, cria muita mentira? Aquela história, um dia a casa cai. Só que a casa agora, eu acho que o céu inteiro vai cair na cabeça de todo mundo, né? Literalmente, né? Eu reconheço que tem algumas escolhas bem infantis. Bem infantis ainda, sim. É bom, a gente quando reconhece fica, né? São destrutivas, sim. A tal da mulher empoderada, que esse mundo diz que conquistou um espaço, que no fundo é um engano, elas precisam estudar e saber o que empoderamento realmente é. Sim, sim. A superficialidade, né? O ter. É sempre a questão que a humanidade aprende. Exteriorizamos, né? O ter ao invés do ser. E nós estamos vivendo um momento onde a aparência é tudo, é muito importante. É muito importante. A pessoa tem que estar, né? Ela se vê subjugada nessa realidade. E como diz aquela entrevista da Ingrid Guimarães, né? Nós mulheres compramos tudo isso e agora estamos exaustas. Porque temos que ser, né? Tudo. Eu achei bonita ela falar aquilo. Achei bem legal, né? Porque você vai perdendo o sabor da vida, do caminho, porque viver é o caminho. Tá legal, olha, eu tô com um objetivo ali, que eu quero construir, eu quero comprar um terreno, vou botar uma casa, ou eu quero construir uma profissão, uma família, o que for, qualquer escolha. Viver é esse caminho que eu estou fazendo, que eu estou caminhando, é o meu dia a dia, são as minhas conquistas, é tudo aquilo que eu quero, toda a minha criação diária. Não é, eu só vou ser feliz depois que eu alcançar aquilo. E aí tá um vazio, e o buraco que tá aqui dentro, que não fecha nunca, não preenche nunca. Hoje em dia o ser humano parece gado, tem sempre que ter alguém para conduzi-las.
E é um tal de copiar o outro sem saber que cada um tem sua essência. Exatamente. Essa questão de nós sermos seres únicos, né? Globalizou, né, gente? Nós estamos no globalismo total. É isso mesmo. E as pessoas não percebem isso. A massa não vai perceber nunca. Mas tem muito humanoide aí que pode se tornar mais consciente, né? Como tem muito humanoide, muitos de nós que se perderam mesmo no caminho. Quantos nós não encontramos? Pessoas extraordinárias, belíssimas, sim, com valor, né? Com um conteúdo maravilhoso, seres grandiosos, se perderam no álcool, na droga, né? E a gente encontra muito isso. A Cracolândia tá cheia. Mas tem uma fraqueza, né? Tem aquela fraqueza que a gente não quer encarar. Tem aquilo que a gente não quer. O adulto não entra, é só a criança. Que a criança quer, ela vai lá, come a bolo, se lambuza todo e fala para todo mundo que ela não comeu o bolo. Maravilhosa. Bom dia, Lorene. Benício acaba de entrar no centro cirúrgico. Vamos lá. Vamos lá. Fica tranquila. A equipe tá toda... Eu mandei a equipe todinha, viu? Fique tranquila. Globalizou e banalizou, exatamente. E aí, de tanto a gente ver a violência no filme, né, de ação, banalizou tudo. Tem um tiroteio ali, fulana. Não, vai lá e corta os pedaços, bate no indicador e tá tudo bem. Tá todo mundo já anestesiado, né? É isso aí. Entende? É isso aí. E aí a gente vai perdendo a mão. A gente vai vivendo, a gente prefere viver sabe aquela passadinha, aquela batidinha de ombro, aquele elogiozinho, bem assim, superficial. A gente vai vivendo de migalhinhas hoje, porque a gente não quer criar uma situação de adulto, de assumir e fazer a médio e longo prazo o desmame de determinados comportamentos, né? De substâncias, de tudo. E nós ficamos, sepulcro caiado, né? Tá lindo por fora, mas por dentro tá pão bolorento, né? Tá podre. Por isso, né, que os chefes indígenas estão dizendo que o céu vai cair sobre a cabeça de todos nós. Literalmente, né? Pode ser que isso aconteça mesmo. Vai dar tudo certo, Lorene. Fica tranquila, respira, fica aqui comigo, respira e... A pergunta que não quer calar, Lorene, como pode melhorar? O que mais é possível? Como essa cirurgia pode sair muito melhor do que eu jamais imaginei? Fica tranquila, respira. E esse bem-estar seu, essa tranquilidade, vai passar a contaminar seu filho. Pensa nele com muito carinho, vai conversando internamente com ele, fala, olha, tá tudo bem, mamãe tá aqui. Isso tudo vai sair muito melhor do que a gente possa imaginar. Entende? Sem criar definição na expectativa, traga uma energia, né, de paz e tranquilidade para ele. Sim, sim. Beijo grande, querida, sucesso, viu? Fica tranquilo que eu tô olhando, tá? Tudo de bom. Depois você me dá a notícia. Meus amores, então, o Lorene, ele tá em boas mãos. Pode ficar tranquilo. Então, meus amores, a gente dá conta dos nossos medos, né? Desse vazio. De olhar e falar, puxa vida, olha, tem pessoas que às vezes elas olham e falam, mas eu tenho que ter muitos amigos. As pessoas vivem de likes, né? Não, tem que ter muito like. Muitos, aqueles seguidores, né? Gente, e aí você vê às vezes uma pessoa de projeção nacional, conhecido e tudo, e ali tá às vezes com um adoecimento
grave no corpo, né? Tá, a gente vê aí artistas, pessoas, né, que são muito conhecidas, passando por doenças gravíssimas, sérias, com risco de vida, e alguns até muitas vezes escolhem mesmo ir embora, né? Então, assim, a gente tem que estar se olhando o tempo todo, olhando para si, percebendo o que a gente está fazendo com a gente. Quem é que está escolhendo aqui para mim? É a criança ou é o adulto? Na maioria do tempo, 99% é a criança. Porque eu não estou olhando, porque eu estou desejando ainda ser visto, ser o maior, o mais forte, o mais, né, empoderado, mais isso e aquilo. Só que na aparência. E não é o ser, não trabalha o ser. Tá na superfície. O maior receio hoje é ser cancelado na internet. Que horrível, né? Ah, exclusão, nossa. E aquela exclusão daquela, né, aquele familiar, daquele ancestral lá atrás que você não tá querendo ver ou liberar? Por que você tem que entrar na frente? Trabalhar isso. Por que você se identificou com a exclusão do outro, né? Por que você tem que denunciar, trazer toda essa exclusão à tona? E é perceber, né? E olhar para essa criança, pegar ela pela mão, colocar ela no colo, abraçar ela, dar um carinho gigantesco para ela sempre que você puder. Vai lá, põe a criança, sua criança, lembra de você lá na infância, põe no colo, abraça, nutre. Até o dia que essa criança desaparece, ela incorpora dentro do seu coração e tá tudo certo e você assume a sua vida adulta. E aí, tudo aquilo que você, todas as batalhas, né, todas aquelas situações que você vai enfrentar, que nós enfrentamos na vida adulta, de transformação, principalmente agora que a gente já entendeu que tem que é legal, né? Para expandir, tem que fazer um monte de coisa de gente adulta, tem que mudar um monte de coisa, transformar, curar, né? Ressignificar. E esse sucesso, ele é silencioso. Ele pode ser refletido através de um trabalho, de alguma coisa que as pessoas percebam, não diretamente, mas dentro da qualidade que você está entregando, mas não de uma forma infantil para agradar o outro, de ser extremamente legal com o outro. Não, é de você entregar uma contribuição, mas que essa energia seja verdadeiramente um convite para que o outro se cure. Então a gente muitas vezes tem a ilusão de que eu vou comer o bolo escondido, eu vou lá na mesa, eu vou lambuzar minha cara toda, ninguém vai ver, eu vou comer escondido e eu vou falar para as pessoas que elas não podem comer açúcar, porque o açúcar pode levá-la a diabetes. E aí eu vou falar sobre saúde, mas eu vou fazer algo que eu estou fazendo contra a minha saúde, mas ninguém vai perceber. Gente, é para todo lado, né? Nós estamos na síndrome da criança carente, desnutrida. Tá todo mundo nessa síndrome. E é só ter e o ser não. E o que acontece? Com o tempo, o álcool é incrível, ele traz a leveza, coragem mascarada de ser livre. Toda alteração, né, com substâncias. Existe uma busca profunda por leveza, porque essa realidade, ela oprime. Ninguém ensinou ferramenta para poder, né?
E é só opressão, opressão, e a pessoa não aguenta aí, querendo ou não, é uma fraqueza de buscarmos, né? Substâncias e tudo. E o que acontece? Aí nessa busca, nessa crença, nessa busca desenfreada de buscar essa aceitação, preencher esse espaço vazio, a gente com a cara toda lambuzada de bolo fica conversando e acessando as pessoas, acreditando que ninguém tá vendo. E aí vai ficando, na realidade, a criança não tá vendo, mas de repente a realidade bate a porta do adulto que tá comendo, a criança tá comendo, né? E aí o adulto fica diabético, vira vítima. Nossa, gente, eu fico impressionada. As pessoas falam dos seus adoecimentos como se elas não tivessem nada a ver com isso, que aquilo apareceu assim, puf, do nada. Gente, eu falo, por favor, que mundo que nós estamos vivendo? Foi isso que a indústria farmacêutica plantou, que toda essa cultura absurda, dessa medicina mentirosa. A Lili, bem pertinente ouvir sobre a criança interior, pois hoje a minha não está querendo ir ao dentista. É, desse jeito. Percebo nitidamente o medo bem infantil, exatamente. Pega ela, põe no colo, conversa com ela, abraça e fala, olha, dentista é uma necessidade e eu sou adulta, pode ficar tranquila que vem quem vai ao dentista hoje sou eu, você não precisa ir, você não vai. Você vai ficar brincando, fazendo outra coisa e eu que vou. Fica tranquila que para dor no dentista existe uma coisa que chama anestesia, tá bom? Bota ela no colo, bota ela para brincar e não deixa ela entrar lá dentro do consultório do dentista. Entra só a Lili adulta. Eu também morro de medo de dentista, Lili. Não gosto. Mas cada dia que passa eu tô melhor. Nossa, que o que eu era 20 anos atrás, 30 anos atrás, ufa. Nossa, gente, vocês não têm noção do que era. Hoje em dia eu tô de boa. E parece assim que o corpo vai passando por situações que você, quanto menos você quer, quanto mais você evita algo na sua vida, mais aquilo se apresenta, mais aquilo fica gigantesco, mais você tem que fazer um tratamento lá no médico, lá cheio de agulha que você não gosta, para você se libertar, para você se curar daquilo. Gente, tudo que está se apresentando, tudo aquilo que você está perdendo, tudo aquilo que está dando situações de problemas na sua vida. O que eu quero dizer para vocês, assim, para ficar bem claro, é que tudo aquilo que você conquista a partir da criança, você, muito provavelmente, em certo aspecto, você vai perder. O adulto, ele quando ele conquista algo, ele cria algo, ele cria a partir de situações que realmente, quando ele cria, tá a partir da potência criadora que ele traz, verdadeira na essência, aquilo permanece. Ou então, no máximo, aquilo se transforma em algo cada vez mais grandioso. É por isso que, antigamente, as pessoas diziam, né? Como é que era? Aquilo que Deus te dá, ninguém tira. E o que é? Qual que é a tradução disso? Né? Aquilo tudo que você cria com a sua potência, com o seu poder criativo, verdadeiro e potente, sua potência criadora interior, é exatamente aquilo que permanece, porque a forma como você cria é uma energia que é verdadeira. Ninguém te tira aquilo. Porque por trás daquilo não é a coisa material, é a poder e potência
né? O empoderamento verdadeiro do seu ser grandioso que trouxe, que materializou aquilo. É através, aí você pode chamar de centelha divina, né? Do seu poder interno, de Deus, você dá, e cada um vai dando o nome que quiser. Entende? Você, com facilidade, né? Você vai usar ferramentas e aprender a criar com facilidade, alegria, leveza. Por que acontece? A criança vai lá, lambuza a cara toda de bolo, aí ela acredita que, né? Ela cria situações e depois ela começa a perceber, ela começa a se frustrar. Existem muitas perdas. Muita coisa começa a não sair bem do jeito que ela infantilmente acreditava. Então ela compra um bem material e aquilo dá defeito, dá problema. Entende? Porque a criança, ela precisa perceber que aquele bolo que ela está comendo escondido, aquilo está minando as criações dela. Mais ou menos isso. Tá dando para entender, né? Entende? Ô Ellen, depois você dá um jeito de assistir essa live de novo, que ela tá muito boa, viu? Eu agora tô assim, gente, eu tô adorando as lives, tô achando que tá tão bacana. Tô sendo bem eu nas lives, né? Tô colocando, tô medindo muita coisa não. Tô trazendo um recado, aquilo que para mim mesma, primeiro lugar para mim mesma e para quem mais quiser ouvir, né? Lembrando, gente, amanhã à noite, às 20 horas, tem sala VIP da Gigi. Quem não entrou no grupo do Giselda Galvão Consultora, lá do WhatsApp, pede no meu WhatsApp para entrar, eu coloco lá no grupo. Amanhã eu vou soltar o link. Uns 10 minutos antes da live. O Jean, queridíssimo, vai fazer um relato para as pessoas adultas. Eu espero que todos aqueles que entrem na live dentro do Zoom, nessa sala, na sala VIP da Gigi, entre com seu adulto, né, com seu ser adulto, para poder prestigiar, para poder trazer contribuição energética, para a gente fazer um momento de expansão. Não um momento, vou matar minha curiosidade, vou consumir, vou entrar no meu modo curiosidade predadora, poder pegar essa energia que essa pessoa está colocando e, né? Você começar a se perceber de que forma que você se conecta com as coisas. Isso tudo é uma expansão. Eu estou trazendo consciência para vocês. Tá bom? Didática, professorinha. Ai, ainda bem que eu tenho óculos, né? Cara. Tá, gente? Porque vamos aprender a ser respeitosos, a ser, né, dignos de recebermos, porque o que ele vai entregar ali é um grande tesouro, tá bom? E também não é nada, gente, olha, eu vou dizer para vocês, a gente tá assim num momento que as pessoas pedem tanto que querem ter consciência, então lá vai Gigi dando um saculejo em todo mundo o tempo todo para ver. Doeu, machucou? Pode ter certeza que é para toma que é seu. Aí vai olhar aí dentro, você não precisa contar para ninguém. Vai olhar lá dentro, o que é que você tá, né? Domingo, 8 horas da manhã, nós temos o fluxo quântico da abundância, é o segundo já. Vem para dentro, tá muito bom, viu? Tá muito bom. Eu vou mandar os posts aí, tá bom? E aí, amanhã é sexta-feira, vou entrar com outras chineladas quânticas aqui também, pra gente, né, dar aquele saculejo. A de hoje foi bem legal, gostei bastante, tá? Eu espero estar sendo contribuição para vocês que estão assistindo e aqueles que vão assistir mais tarde, em outro momento, né? E é isso. Amanhã, na sala VIP da Gigi, é gratuito, todo mundo está convidado, mas eu quero ver pessoas adultas lá dentro, não quero ver criança lambuzada de bolo, não. Tá bom? E domingo, 8 horas da manhã, nós temos o tratamento em grupo do fluxo quântico da abundância,
Caso a inscrição é você fazer o Pix do valor, que tá acho que R$ 45 por pessoa. E olha, dá uma hora e pouco de tratamento, mas é assim, profundo, tá? E o mais delicado de toda a situação nossa hoje é nos mantermos no estado vibratório da abundância, né? A gente acessa, mas a proposta das tríades de fazer 3 domingos seguidos é essa, é da gente se manter nessa energia, nessa possibilidade de abundância. E abundância não é só dinheiro, é tudo que tá abundante em você, que tá... como é que chama? Eu sempre esqueço a palavra. A Lorena não tá aqui para me lembrar. Então é isso, meus amores. Vou ficando por aqui. Gratidão imensa. E amanhã eu espero estar aqui com vocês às 8h08 da manhã, tá? Beijo grande, uma ótima quinta-feira para todo mundo. Beijo grande. Pega essa criança aí, bota lá no colo, conversa com ela e assume a sua vida de uma vez por todas. E para de ficar com a cara lambuzada de bolo e falar para todo mundo que não come bolo, tá? Beijo grande. Tchau.